Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso bom Deus. Vamos iniciar orando mais uma vez. Senhor, te rendo graças, Senhor Deus, pelo privilégio que nós temos de escutar, Deus, a Tua palavra. Obrigado pela liberdade que nós temos de expô-la, ó Deus. Que a Tua boa mão esteja sobre nós, que possamos confiar na Tua bendita palavra e no Teu poder. Cuide daqueles que estarão ouvindo a Tua palavra, que possam ser edificados pelo Senhor. Que traga ao nosso coração a certeza que nós temos um Deus do céu, que é santo, que é justo, que é misericordioso e que salva pecadores. Pedindo a Tua bênção, Deus. Tudo isso em nome de Cristo. Amém. A palavra de hoje, irmão, que nós iremos ler, está em Isaías capítulo 34, que tem como tema a indignação de Deus contra as nações. Diz assim a palavra do Senhor: Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora. Dos seus cadáveres subirá mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Porque minha espada se embriagou nos céus. Eis que, para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bósra e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A sua terra se embriagará de sangue, e o seu pó se tornará fértil com a gordura, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente, nem de noite nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Mas o pelicano e o ouriço a possuirão, o bufo e o corvo habitarão nela. Estender-se-á sobre ela o cordel de destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei. Os seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos e urtigas e cardos. Nas suas fortalezas será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Aninhar-se-á ali a coruja, e porá os seus ovos, e os chocará, e na sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão um com o outro. Agora vamos ler o versículo 16 e 17. Preste atenção. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará, porque lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel para sempre. E a possuirão, através de gerações, habitarão nela. Amados,
Esse texto tem como tema a indignação de Deus contra as nações, ou seja, a ira de Deus contra as nações. Vamos lá para a interpretação do texto. Aqui em Isaías 34, amados, a primeira parte, a terra fértil das nações opressoras será transformada em deserto. Capítulo 34. E o capítulo 35, irmãos, o deserto será transformado em terra fértil. Essa profecia de Deus consiste em duas partes. Primeira, o juízo de Deus sobre todas as nações, do verso 1 ao verso 4. E o juízo representativo de Edom, verso do 6 ao 15. E também temos, irmãos, aqui em próprio Isaías, semelhanças, textos semelhantes em Isaías 22, 15 ao 25, Isaías capítulo 25, do 10 ao 12. A profecia é seguida, amados, de um desfecho, de um epílogo, que a confirma nos versos 16 e 17. Vamos lá. Chegai-vos, nações, para ouvir. Veja, uma referência semelhante em Isaías capítulo 5, verso 26. Também, amados, o próprio profeta Isaías, no primeiro capítulo, em Isaías capítulo 1, verso 2, logo após que dá a descrição de quem é Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá, a visão que Isaías teve, logo depois vai dizer, o próprio profeta Isaías, logo no início, versículo 2, capítulo 1, ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Aqui o próprio profeta Isaías, logo no início do primeiro capítulo, já fala sobre a rebeldia do povo. Mas quem vos fala, diz que é o próprio Deus, diz ouvi, ouvi. E agora o próprio profeta diz novamente, chegai-vos, nações, para ouvir, vós povos, escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que produz. Ouvi a voz do Senhor. E aqui o profeta Isaías é um enviado de Deus para que o povo reconheça o seu pecado e se arrependa. Mas esse momento aqui, irmãos, é de indignação do nosso Deus. O povo está rebelde contra o nosso Deus. Vamos para o verso 2. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações. Indignação aqui, amados, é um termo muito forte, usado para retratar a ira de Deus. E mesmo no verso 2, diz o que mais? Fala sobre a indignação do Senhor, fala do furor de Deus, que Deus está contra todo o exército delas e a destinou para aqueles, para a destruição. Nós vamos ver, irmãos, aqui nesse capítulo 34, a palavra destruição 3 vezes. Deus falando em destruição, destruição e destruição. Destruir aqui, irmãos, significa, irmãos, é que Deus está prometendo aqui solenemente o quê? A destruição desse povo, dessa nação. Amados, eu quero lembrar uma coisa a vocês. O nosso Deus, ele é 100% amor. Como também ele é 100% irado. E o que deixa nosso Deus amado irado? O nosso pecado. E essas nações cometem pecados contra o nosso Deus. E nosso Deus vai agir de acordo com a tua santa e soberana vontade. Hoje no meio cristão, no meio evangélico, existem muitas mensagens para massagear o ego. E quando se ouve uma palavra, de confronto, que fala sobre a ira de Deus, muitos acham que Deus não se ira,
que Deus é apenas amor. E aqui nesse texto que nós lemos, amados, nós vimos que Deus diz que está indignado. O seu furor está contra todo o exército delas. E diz que Deus as destinou essas nações para quê? Para a destruição. E nosso Deus cumpre, amado, aquilo que Ele promete. O nosso pecado, irmãos, é razão, irmão, de Deus se irar. E eu quero lembrar 2 fatos da Bíblia, irmãos, para você, que Deus se irou e cumpriu o que Ele promete, o que Ele prometeu, Ele cumpre. Lembra de Noé? Naquela época o povo zombava, pecava abertamente. E o que Deus fez, irmãos? O que foi que nosso Deus fez no tempo de Noé? Deus mandou o dilúvio e apenas Noé e a sua família sobreviveram. Apenas 8 pessoas. Noé, sua esposa, Sem, Cã e Jafé, seus 3 filhos, com as suas esposas. Apenas esses, da raça humana. Nosso Deus se irou com aquele povo. Lembre da cidade de Sodoma e Gomorra, onde o povo pecava e não havia arrependimento da parte deles. O que Deus fez? Varreu todos os moradores daquela cidade com fogo. E apenas Ló e a sua esposa, que depois que ela desobedece, ela vira estátua de sal, e as suas 2 filhas sobreviveram. Apenas estes. Nosso Deus é um Deus santo, amado. E o pecado é motivo de Deus se irar-se. E por que nós ainda não morremos? Eu gosto muito de uma explicação do nosso pastor Marcos Aurélio, que fala o seguinte, bem óbvia. Diz que uma mão de Deus é de ira, misericórdia. Primeiramente misericórdia. E a outra de ira. Um dia, essa mão de misericórdia irá sair. E cairá sobre os desobedientes, os pecadores, a sua ira santa. Sua ira santa. Vamos para o verso 3. Diz, o sangue dos abatidos será tanto que correrá como uma avalanche. Algo terrível, amados. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão, como uma avalanche. Isso é o nosso Deus cumprindo a sua vontade. O verso 34, verso 4 do capítulo 34, diz o quê? Todo o exército do céu se dissolverá. Todo o exército do céu. E é bom que esse texto aqui, amados, aponta lá para Apocalipse, capítulo 6, verso 13 e 14. Que muitos ficam pensando, isso aqui é coisa do Velho Testamento. Não, não é apenas do Velho Testamento. Tem no Novo também. Para que eu e você compreenda, irmãos, sobre os propósitos do nosso Deus. 6, 13 e 14 diz o seguinte, de Apocalipse. As estrelas do céu caíram pela terra, como uma figueira, quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Há um abalo. Céus e terra, irmãos. Eu quero lembrar uma coisa, amados. O Criador dos céus e da terra, de todo esse universo, Ele é soberano, irmãos, sobre todo centímetro. Muitos podem até pensar, Deus isso não vai se envolver. Irmãos, Deus é criador de todas as coisas. Esse universo, Ele conhece cada centímetro. E a sua palavra vai cumprir de acordo com o seu desejo, com a sua vontade. Verso 5.
A espada vingadora do Senhor voltar-se-á contra Edom. Que interessante, irmãos, a palavra aqui, anátema, maldito, né? Ou a palavra destruir, como fala destruição aqui em verso 5. Destruição, irmãos, aqui, destruir, tem a mesma raiz, provém da palavra anátema, ou seja, maldito. Ou seja, Edom é maldita, cidade maldita, será entregue o quê? A destruição. Verso 6, fala em espada e matança, ligam a destruição de Edom com as nações. O pecado deve ser expiado, ou seja, deve cumprir, né? Expiação, cumprir a pena, o sofrimento por meio de sacrifício. Seja do próprio pecador, como aqui, né? Seja do sacrifício vicário, ou seja, aquele que substituiu outra pessoa. E quem foi, irmãos, que substituiu a nós, os cristãos, aquele que crê de fato em Cristo? Quem é? O próprio Cristo. Mas por quê? Porque Cristo não tinha pecado, amados. Não tinha. Precisava de um homem sem pecado, homem puro, sem mácula, sem mancha, para que eu e você pudéssemos ter vida. E vida em abundância. Mas para que essa vida em abundância, irmãos? Para a gente falar disso. Do que Deus fez no passado e fará no futuro. Aqueles que pecam e aqueles que se arrependam. Aqueles que virão a se arrepender. É por isso que eu e você temos que pregar esse Cristo. Que Ele nos substituiu. Era nós que era para estar lá. Era para nós que era para ser pregado naquela cruz. É para nós ser lançados no inferno. E Cristo entre em nosso lugar. É por isso que nós temos que todos os dias, irmãos, agradecer ao Senhor pelas suas ricas misericórdias, porque a cada amanhecer se renovam na minha vida e na sua vida. Esse Cristo, irmãos, o qual o profeta Isaías aponta, o Cristo que perdoa pecados, que salva, que liberta, que faz maravilha. Mas você precisa arrepender-se dos seus pecados e crer somente nele, para que possa ser salvo e ser livre da morte eterna. Verso 7. Como aqui fala em bois selvagens e touros, representam as tropas ou líderes de Edom, que seriam castigados. Cairão com eles os bois selvagens. Verso 8. Porque o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Vingança, o Senhor assegura, né? Sua soberania e conserva a integridade de sua comunidade, salvando seus súditos injustiçados e castigando os opressores. Esse é o nosso Deus. Embora, irmãos, o perverso possa evitar, né, por algum tempo, as consequências do pecado, Deus permite, né, que alguns perversos vivam um pouco mais. Mas Deus tem uma data fixa para que ele receba a recompensa devida de suas ações. Verso 9 e 10. Piche e enxofre ardente, né? Ele pode ser aqui, irmãos, alusões a Sodoma e Gomorra, conforme Gênesis 19, cai sobre aquela cidade. Verso 11, diz o seguinte, o pelicano, né? O ouriço, diz o seguinte, mas o pelicano e o ouriço a possuirão, o bufo e o corvo habitarão nela. Estender-se-á sobre ela o cordel de quê? De destruição. Novamente, destruição. Aqui o pelicano, o ouriço e o bufo, irmão, conforme Deuteronômio 14, são criaturas impuras que vivem em lugares ermos, desertos.
E no dia do juízo de Deus, Edom tornar-se-á terra arrasada. Edom voltará ao caos. Verso 12 diz: já não haverá nobres para proclamarem um rei. Ou seja, não haverá nem nobres, nem príncipes no deserto, que as terras vai estar assoladas. Agora vamos do verso 13 ao 15. Nos seus palácios crescerão espinhos e urtigas e cardos. Nas suas fortalezas será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Aninhar-se-á ali a coruja e porá os seus ovos e os chocará, e na sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão um com o outro. Veja uma descrição, irmãos, semelhante lá em Isaías capítulo 13 sobre esses animais. Eu vou ler aqui para os irmãos. Isaías 13, 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Aqui, irmãos, é uma profecia contra a Babilônia. E agora uma profecia contra Edom. Será terra devastada. E agora vamos para os últimos capítulos, os últimos versículos. Versos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Porque ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel. Para sempre a possuirão, através de gerações habitarão nela. Registro de vidas, buscai no livro do Senhor e lede. Verso 17. Registro de vidas. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará. Porque a boca do Senhor ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Irmãos, a decisão do Senhor dura para sempre. E a Escritura dará condições às futuras gerações de comparar a sua profecia e o seu cumprimento. Deus vai cumprir com a sua palavra, porque em tudo isso Deus tem um propósito. Uma coisa importante, amados, é nós conhecer os atributos do nosso Deus. E conhecer a ira de Deus é importante para nós cristãos. Conhecer que Deus fica indignado porque nós pecamos contra Ele. Deus se ira com as nações pagãs, com os reis, governantes maus, com as leis injustas. E Deus fará, irmãos, cumprir todo o seu desígnio, toda a sua vontade contra esses homens e mulheres que não se arrependem e continuam fazendo coisas que desagradam ao Deus vivo. Verso 17. Assim como Deus repartiu a terra prometida em Israel por sortes da Assembleia Sagrada, conforme Josué 18, versículo 10, por meio do seu juízo, também repartiu Edom entre os animais impuros. Amados, o que
falta. Nós olhamos uma cidade que é destruída, um povo que é destruído, porque o povo não se arrepende. Desde o início, o profeta Isaías vai dizendo: escutai, ouvi, chegai nações, povos, ouça até a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. A indignação do Senhor está contra todas as nações, o seu furor contra todo o exército delas. Precisamos de fato, irmãos, anunciar isso, que existe um Deus no céu irado por causa do pecado. Essa palavra também, irmãos, serve para nós falar primeiramente para quem? Para os nossos. Para os nossos. Os nossos precisam conhecer o Senhor. Que eles se arrependam. Que eles creiam no nosso Deus Salvador, soberano, confiável, amoroso, misericordioso. Uma das primeiras coisas que eu faço ao amanhecer, quando eu abro meus olhos, irmãos, é agradecer a Deus pelas suas misericórdias na minha vida e na vida dos meus entes queridos. Precisamos anunciar, irmãos, e conhecer mais o nosso Deus. O nosso Deus se ira constantemente. Constantemente. Ele perdoa pecados. Ele perdoa. Olha o que diz o profeta Miqueias. Miqueias, lá no último capítulo de Miqueias, capítulo 7. Miqueias finaliza falando sobre a corrupção moral de Israel. Depois de falar da corrupção, ele diz que o Senhor se compadece de Israel. Verso 18 de Miqueias 7 diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mas para isso precisamos de arrependimento. Arrepender-se dos nossos pecados, irmãos. Como eu falei, nós conhecemos os atributos de Deus. Isso é importantíssimo, amados. Por que é importante? Precisamos conhecer o Deus o qual nós servimos. Nós dizemos que amamos. E conhecer seus atributos, as suas características, quem Deus é importante para a minha vida e para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Quero encerrar orando mais uma vez. Senhor Deus bendito, obrigado pela tua palavra, que ela possa nos fazer compreender mais sobre a tua ira, que é um Deus que se ira constantemente e um Deus que perdoa pecadores quando os mesmos se arrependem de fato, de verdade. Obrigado pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de meditar na tua palavra livremente, sem nenhuma perseguição aqui na nossa nação. E que possamos, com essa liberdade, Senhor, fazer aquilo que te agrade e explicar a tua palavra para aqueles que precisam. Mas para isso, nós precisamos ter vida com o Senhor, diariamente. Cuide cada um de nós, abençoa a tua igreja. Em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Amados, eu quero indicar aqui 3 livros que falam sobre os atributos de Deus. Um deles é uma apostila, né? O único Deus verdadeiro, né? Do pastor Paul Washer. Isso é uma apostila que você pode encontrar gratuitamente no site Defesa do Evangelho. Lá eles liberaram para você baixar ele sem pagar nada, né? Você baixa ele, é uma apostila muito boa, vários estudos sobre quem é o nosso Deus, sobre sua santidade, sobre a sua fidelidade, falando também sobre o seu amor, sobre a ira de Deus. E você pode aprender e ter algumas perguntas e respostas. Livro excelente, essa apostila é excelente. Outro livro também que quero indicar, falar sobre os atributos de Deus, do A.W. Pink, né? Então, o livro você pode comprar nas livrarias, né? Da editora PES. Você pode pedir também um livro excelente sobre os atributos de Deus.
E outro livro aqui, do pastor John MacArthur, Deus, face a face com a sua majestade. Excelente livro. Vale a pena você comprar e ler. Aqui tem vários ensinos sobre quem é o nosso Deus. Que Deus abençoe, os guarde e que você conheça e aprenda mais sobre o nosso Deus. Amém.